Então vamos dar continuidade a esse terceiro pilar, que é o partir do pão, que eu terminei o vídeo anterior e o nosso estudo junto com todos os líderes por aquela transmissão, e fiquei de complementar este terceiro pilar e depois terminar com o quarto, que é a oração, tá? A partir de agora, então, é um vídeo gravado para ser passado para os irmãos assistirem, e como eu não tenho aqui alguém para ler para mim, então eu mesmo vou fazer as leituras, tá bom? Estamos no terceiro pilar, que é o partir do pão. Comentei sobre servir aos irmãos com os dons espirituais e naturais que recebemos de Deus, e no vídeo anterior vocês viram que ele termina falando da oportunidade que a gente tem de fazer uma avaliação em cada grupo de como está o serviço dos irmãos no cuidado de discípulos, cuidado de outros irmãos com os dons que cada um recebeu. O segundo ponto no partir do pão é o servir aos irmãos com a nossa casa. Em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 9, a gente encontra dizendo assim: sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Esse assunto aparece também em Romanos, capítulo 12, no versículo 13, que diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. De maneira literal, a hospitalidade tem a ver com o uso da nossa casa para receber gente que vem de longe, tem a ver com receber irmãos na nossa casa para comer juntos, para reunir conosco, também para ensinar, e alguns outros para ficarem hospedados quando são irmãos que vêm de outros lugares. Também irmãos da mesma cidade que vão passar uma noite na nossa casa, para que tenhamos um maior tempo de conversa, para também ter uma comunhão maior, né? Ou às vezes mais de um dia, tá? Mas eu também quero falar da hospitalidade como uma maneira de receber as pessoas no coração. Esse eu quero falar é modo de dizer, porque na verdade eu estou aqui reproduzindo o livro de Jamê e fazendo esse resumo, e ele enfatiza isso nessa parte sobre que receber as pessoas no coração, hospedar as pessoas no coração, significa estar atento às pessoas à nossa volta para percebermos as que estão precisando de ajuda. Então é tanto a porta da casa aberta, quanto a porta do coração aberto também para os irmãos. O fato é que essa é uma maneira de partir o pão, a hospitalidade. O terceiro ponto do partir o pão está em Mateus 25, de 31 até o 46. Eu vou deixar a leitura para vocês fazerem nas reuniões do grupo, tá bom? Esse é aquele texto que fala do julgamento final, e o critério do julgamento aqui nesse texto é como nós administramos os nossos bens e dinheiro para acudir os que necessitam. Eu vou deixar a leitura para vocês fazerem, e peço que vocês façam a leitura, porque vocês vão fazer esses estudos com muito mais tempo do que eu tenho aqui, né, em várias semanas. Então façam a leitura para que a palavra chegue a cada um, a palavra de Deus direto chegue a cada irmão, tá? Mas o fato é que esse texto de Mateus 25, 31 a 46, aquele que Jesus diz: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, ou ao contrário, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, etc. Fala que o modo como eu administro os bens que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, de forma a acudir os necessitados, o quanto eu acudir necessitados durante a minha vida, vai ser um critério de julgamento no dia do juízo. Uma fé que não se revela em obras não é a verdadeira fé do Evangelho. Isso, Tiago diz isso, né? É um texto muito conhecido, e que alguns gostam de dizer que Tiago e Paulo disputam e têm discordância com relação
a salvação pela fé ou pelas obras, e não é nada disso. Paulo fala, nós somos salvos pela graça por meio da fé para as boas obras, e Tiago apenas reafirma isso, invertendo a ordem das coisas e dizendo que a fé sem as obras é morta. E ele afirma isso nesse texto tão conhecido de Tiago 2, 14 a 17, que diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão e a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E se algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, é a afirmação de que uma maneira de partir o pão, é partir os bens que a gente tem, partir o dinheiro. É sempre qualquer valor que chegar na nossa mão, a gente pensar com quem eu vou repartir, para quem eu vou dar uma parte, além de dízimos e ofertas, a quem eu vou socorrer, né? E repartir os bens que eu tenho também. A salvação pela graça é por meio de uma fé que leva às boas obras, não é? De acordo com o texto que eu falei de Efésios 2, 8 a 10, salvação pela graça por meio da fé, e porque nós somos salvos para as boas obras, está em Efésios 2, 8 a 10. Façam a leitura no grupo, vocês têm o material na mão. Portanto, irmãos, a gente está falando, nesse resumo do livro, sobre a necessidade de perseverança. A igreja não acontece no nada, a bênção de Deus não acontece como mágica. Deus não é mágico. Não é? Mágico é aquele que enrola e faz as coisas, engana a gente e faz as coisas acontecerem como se não houvesse lógica alguma. Deus é um Deus lógico. Os milagres dele são dentro da lógica dele, mas ele não é mágico no sentido de ficar inventando coisas. Então é necessário perseverança na igreja. E aqui fala que os irmãos perseveravam no partir do pão. É preciso perseverança. É preciso insistência, e partir o pão, que significa partir tudo que temos, e o repartir da nossa própria vida. Quando a gente parte o pão também na ceia, a gente está dizendo que Jesus repartiu a vida dele por nós, e a gente está se alimentando de Cristo agora, porque ele, sendo rico, se fez pobre, é o que Paulo diz em 2 Coríntios, não é? No capítulo 8. Então, a gente fazendo isso, a gente está também se comprometendo a imitar. E a ceia, o pão, ele é real, ali a gente participa de Cristo, e ele é simbólico nesse sentido, de que a gente vai repartir tudo mais. Eu digo o irmão que reparto o pão com ele naquela hora da ceia ali, mas em casa ele não tem comida, e eu tenho comida na minha casa, então não reparto pão coisa nenhuma, é uma grande mentira. E entre nós não será assim. Por isso, nossa vida como um todo, e nossa vida nos grupos pequenos, permite que a gente conheça a situação uns dos outros, tanto no sentido natural quanto no sentido espiritual, para a gente não deixar irmãos carentes, seja de dons naturais, seja de dons espirituais. E a gente sempre repartir. Eu não estou aqui para viver em função de eu ser abençoado, mas em função de abençoar. É preciso perseverança para isso. Por quê? Porque a nossa carne vai querer que a gente fique fazendo conta. Eu vou repartir com alguém e vai faltar para mim. Automaticamente eu vou fazer essa conta. Se eu der esse dinheiro, eu não vou ter. Não é? A carne vai fazer conta. Se eu repartir com meu irmão, eu vou ter falta. Então a carne vai querer fazer conta, vai querer fazer com que eu pense que somente eu tenho necessidades. A minha carne vai fazer que outras pessoas façam, deixa ver se alguém socorre aquele irmão, deixa ver se alguém atende ele, se precisar depois eu vou. Isso é atitude carnal, e como a carne sempre vai ser do contra com relação às coisas de Deus, é preciso perseverança, para que a gente não viva cuidando só da própria vida, no máximo da própria família ali, mas que a gente viva para repartir o que a gente tem. Vamos perseverar em partir o que temos com os outros. Tá? E aí a gente já passa para o outro pilar, o último, o quarto, naquilo que os irmãos em Jerusalém perseveravam.